Olá, muito boa tarde, você que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui com a nossa programação e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, é para o mercado de açúcar e etanol. A gente vai entender melhor como o mercado tem se movimentado aí nos últimos dias e hoje lá na Bolsa de Nova York, o açúcar chegou a atingir os 17 centos de dólar por libra-peso, mas não conseguiu se sustentar, acabou fechando aí próximo da estabilidade. Para atender todo esse movimento, se há mudanças aí nos fundamentos, apesar desse dia mais tranquilo lá nas negociações em Nova York, vamos conversar então com Bruno Freitas, que é economista sênior da Datagro. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, Bruno, queria saber primeiro em relação a esse fechamento lá na Bolsa de Nova York hoje, depois de alguns dias aí oscilando bem positivamente, as cotações do açúcar acabaram fechando próximas da estabilidade, até com leve queda nos primeiros vencimentos. O que motivou esse fechamento de hoje e a gente tem mudança nos fundamentos ou foi algo mais técnico hoje mesmo? Pois é isso mesmo, concordo. Foi uma sessão um pouco mais técnica, em termos de movimento. Não é nada que muda muito o cenário de comportamento desses preços, pelo menos no que diz respeito aos seus patamares. Viemos de uma construção desses preços desde a semana passada, muito atrelado a preocupações sobre a falta de água e de chuvas na região centro-sul, Há, com certeza, também, mas em um segundo, digamos, em uma menor proporção, É uma preocupação sobre o tamanho da produção de açúcar na Europa, mas digamos que o foco nesse momento é se o Centro-Sul vai produzir menos ou não açúcar do que o esperado. Então, portanto, houve toda uma construção de preço desde a semana passada, Já temos aí um aumento de quase 100 pontos em uma semana. Então, hoje foi um movimento mais de consolidação, digamos assim, dos preços, Claro que o mercado está suscetível a eventuais correções, à medida que os fundos possam eventualmente também embolsar seus lucros, mas, de toda forma, estamos em um meio de um mercado bem mais construtivo do que se imaginava 2 semanas atrás. Entendi. Bruno, diante dessa movimentação aí, com o início de safra por parte das usinas, ainda há informação de que algumas estão aguardando aí para que as lavouras tenham um melhor desenvolvimento, justamente por conta dessa questão climática. A gente já consegue ter números, de estimativas da Datagro relacionadas à safra 21-22. Claro que isso pode ter atualização durante a safra, mas como vocês veem aí a produção, a moagem de cana no Brasil, produção de açúcar e de etanol? Em números gerais, redondos, Então a gente terminou a safra 20-21 no Centro-Sul com 605 milhões de toneladas de cana. E o nosso número novo agora é de 578 milhões de toneladas de cana, Então aí praticamente quase 30 milhões a menos, Na verdade um pouco, de 20 e poucos milhões de toneladas a menos para essa safra. Pronto, isso aí é em termos de moagem. Sobre produção de açúcar, viemos de uma safra recorde de 38,5 milhões de toneladas, devemos reduzir a produção para 36,6 ou 36,7 milhões de toneladas, Então, uma redução de praticamente 2 milhões de toneladas na produção de açúcar, o que equivale a dizer que realmente o Centro-Sul vai estar se esforçando bastante para maximizar a sua capacidade de produção, Sim. Bruno, o que a gente tem de informação da demanda, Claro que desde o ano passado, com essa pandemia, a gente tem aí acompanhado, muitas informações, muitas análises ainda sendo traçadas, Muito incerto todo esse cenário, Esse cenário de pandemia no ano passado até era mais preocupante, depois o mercado foi meio que se alinhando a esse cenário todo, Como é que vocês veem essa questão da demanda? A gente tem informação sobre isso? Olha, demanda, como a gente estava conversando mais cedo, é algo que é um pouco difícil de fazer uma mensuração muito acurada, Mas quais são as peças desse quebra-cabeça que a gente consegue usar para fazer uma leitura? A demanda de açúcar não voltou ao normal, Então temos aí um mundo que ainda está
lutando bastante para se livrar dessa pandemia. Então, o cenário ainda é de muita incerteza. Então, vemos aí grandes regiões e economias ainda, né, adotando medidas de restrição de aglomeração, né, de medidas de distanciamento. Então, a gente vê isso ainda como o principal fator que ainda tem impactado o consumo de açúcar. Uma vez que o consumo de açúcar em países industrializados, né, e de renda média a alta, como os Estados Unidos, até China, Índia e Brasil, o consumo de açúcar basicamente é majoritariamente respondido por produtos industrializados, né? Sorvete, refrigerantes, ketchup. Então, digamos que o pior já passou, tá? Que foi o ano de 2020, né? Mas, de toda forma, o ano de 2021 ainda parece um ano que com o consumo de açúcar ainda não voltará às suas taxas de crescimento normais pré-pandemia. Sim. Bruno, e em relação ao etanol, né, nesse cenário de demanda, a gente teve aí, né, aqui no estado de São Paulo principalmente, que é o principal estado consumidor de etanol, né, a gente teve esses novos isolamentos sendo anunciados, agora tem até algumas flexibilizações, né, mas em linhas gerais não foi, né, um isolamento tão representativo quanto o de 2020, né? Como é que vocês viram esse cenário de demanda relacionado ao etanol com esses novos isolamentos aqui no estado de São Paulo e em vários outros estados do Brasil também? Então, as medidas de lockdown, de distanciamento, né, social, realmente ainda não estão parecidos com o mesmo ano passado, né? Então, há alguns relaxamentos, né? Então, realmente, o nível de consumo de etanol esse ano está melhor do que no ano passado. Então, levando em consideração também uma safra cuja oferta de etanol deve estar restrita tanto ao maior mix para a produção de açúcar como menor moagem de cana, então a gente vê um cenário construtivo para os preços do etanol nesse ano, né? Levando em consideração, por mais que seja tímido, mas haverá um crescimento no consumo de combustíveis em geral nesse ano. Bruno, em relação ao mercado interno, né? Bom, falamos de etanol, claro, né? Mas no mercado interno de açúcar e etanol, como é que estão os preços? Como é que estão as negociações nesse início de safra 2021-22 aqui no Centro-Sul? E no caso do etanol, né? Tem a expectativa de que com esse início de safra os preços do etanol pudessem até cair um pouco, mas a gente viu que nos últimos dias eles voltaram a subir, né? Como é que tem sido essas negociações aqui no mercado brasileiro com açúcar e etanol? Bom, boa questão. Então, todos sabem que a safra está começando com atrasos, à medida que o clima seco tem prejudicado o desenvolvimento dos canaviais. As usinas estão esperando, e por isso que estão levando essas usinas a retardar o início, para que a cana possa, ao menos, recuperar parcialmente o seu atraso no desenvolvimento fisiológico da planta, né? Então, isso responde pelo atraso no início da safra. Então, e que também responde por preço do etanol mais firmes nesse início de safra 21-22 na região Centro-Sul. Então, bem como você falou, ao invés dos preços caírem em abril, na verdade até subiram. Então, desde o início do mês, desde o início da safra, vimos os preços do anido subindo quase 9%, o hidratado idem, né? Então, naturalmente, quando mais usinas estiverem em operação, esse mercado tende a arrefecer, mas de toda forma vai ser um ano bem desafiador em termos de oferta de etanol, pelos motivos que já expliquei, né? Sim. Perfeito, Bruno. Dando aí um panorama bastante importante, né, do mercado para a gente. Com certeza gostaríamos de seguir aqui com as informações da Datagro ao longo da safra para ir atualizando o produtor, né? Perfeito. Contem conosco. Muito obrigado, viu, pelo convite e até uma próxima oportunidade, então, Jonathan. Até a próxima, Bruno. Muito obrigado. Também nós aqui agradecemos. Tá bom, um grande abraço, hein? Abraço. Bom, falamos aqui então com o Bruno Freitas, né, economista sênior da Datagro, para dar um panorama sobre o mercado sucroenergético, né? Então falamos um pouco sobre as cotações que oscilaram
levemente hoje lá na Bolsa de Nova York, apesar de chegarem até os 17 cents de dólar por libra-peso, teve um fechamento mais tranquilo, mas ainda assim no cenário fundamental não há grandes mudanças. O cenário é positivo diante das preocupações que o mercado acompanha aqui da safra brasileira, especificamente no Centro-Sul, diante das condições, né, climáticas adversas, e isso, claro, deve ser acompanhado ao longo dos próximos dias. Bom, você que está ligado aqui nos nossos boletins, não se esqueça de seguir o Notícias Agrícolas nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. É só seguir para que você tenha todas as informações sobre todos os setores do agronegócio atualizadas. Você também pode seguir a gente lá, né, no YouTube. Você consegue habilitar o sininho e receber as notificações a todo momento que estivermos ao vivo aqui com a nossa programação. Você também pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados e ter essa interação bastante importante aqui com a gente. Então, nós ficamos por aqui por enquanto. Daqui a pouco tem mais informação ao vivo, tem fechamento do mercado da soja e você segue aqui no Notícias Agrícolas para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.